Hoje vamos falar na continuidade dos temas das companheiras das semanas anteriores. A nossa Suzana, que falou sobre a natureza, as lições da natureza. A nossa Amélia, que na semana anterior falou sobre o espiritismo e cidadania. Neste mês que a gente tentou agrupar esses temas, né, sobre o espiritismo no mundo, porque hoje, exatamente hoje, fazem 130 anos, foi a 15 de setembro de 1888, o primeiro Congresso Internacional de Barcelona, onde o espiritismo foi reconhecido como uma ciência progressista, uma ciência social, psicológica e toda a sua importância para a sociedade. E esteve presente em várias nacionalidades, né? Várias pessoas das diferentes nacionalidades nesse congresso. Então, uma forma de lembrarmos nessa data, esse mês nós trouxemos todos esses temas. E como a Suzana falou-nos de todos os elementos da natureza, da sua importância e de uma forma tão poética, né, as lições que ela nos faz, e como a Amélia nos trouxe toda a parte social, política, né, do que o espiritismo vem ajudar, vem contribuir muito. Então hoje nós vamos dar continuidade e tentar interligar todas essas peças, esses componentes, e falar sobre a sua sustentabilidade. Ou seja, vamos falar aqui sobre o espiritismo, ecologia e sustentabilidade. Lembrando que esta madrugada terminou, foi a semana toda, do dia 12 ao dia 14, terminou de madrugada a Cimeira Global, a Cimeira do Clima, em São Francisco, onde tiveram vários países reunidos para falar as questões do clima. Portanto, tudo isso vem aqui contribuir para o tema de hoje. Lembrando também sobre esses dias nós vimos nos noticiários a questão do furacão Florence, ou seja, que ele começa, né, aqui para trás, né, e vai pela rotação do próprio globo, foi em direção aos Estados Unidos. Nós vimos há um tempo atrás sobre a questão das tempestades de areia, que se forma, apesar isso porque com o aquecimento do deserto, né, muito seco. Então forma essa tempestade, ela se levanta e ainda entra pelo Atlântico, né? Então aí que nós vemos o impacto e como nós estamos interligados, ou seja, o impacto de algo que acontece num ponto do planeta e que vai repercutir em outro. Isso mostra o quanto estamos interligados. E eu gostaria de abrir aqui essa palestra com a leitura de um pequeno trecho que eu selecionei aqui de uma carta. Vamos ver se aqui vocês associam quem foi que escreveu isso. Louvado seja o meu Senhor com todas as tuas criaturas, especialmente o meu Senhor, irmão Sol, o que faz o dia e por ele nos alumias. E ele é belo e radiante, com grande esplendor de ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado seja o meu Senhor pela irmã lua e as estrelas. No céu as acendeste, claras e preciosas e belas. Louvado seja o meu Senhor pelo irmão vento e pelo ar, as nuvens e sereno e a todo o tempo, por quem dás às tuas criaturas o sustento. Louvado seja o meu Senhor pela irmã água, que é tão útil, humilde e preciosa e casta. Louvado seja o meu Senhor pelo irmão fogo, pelo qual alumias a noite, e ele é belo, e jucundo, robusto e forte. Louvado seja o meu Senhor pela nossa irmã, a Mãe Terra. Esta carta, aliás, este poema, né, faz parte, é intitulado como Cântico das Criaturas, por Francisco de Assis. Giovanni di Pietro de Bernardone
como mais conhecido como São Francisco de Assis, que nasceu em 1182 e desencarnou em 1226 na Itália. Ele que podemos considerar como precursor da ecologia, como nosso ecologista espiritual, porque foi ele que nos trouxe, nos mostrou a interdependência entre todos os seres e a beleza de todos os reinos. E é com ele aqui que nós iniciamos então esta palestra. Vamos para começar, colocar alguns conceitos sobre o espiritismo e a ecologia. O espiritismo que foi trazido, né, para a sua codificação em 1857 da Allan Kardec, e que na mesma época, ou seja, são contemporâneos, Ernest Haeckel, em 1866, é que trouxe a palavra ecologia. Apesar do tema, a importância dos temas da natureza já serem abordados na época, já ter essa preocupação, a palavra ecologia foi trazida então por ele. E que justamente quer dizer oikos, casa, logos, estudo, ou seja, estudo da casa, estudo da nossa casa. E o Espiritismo estuda a relação do mundo material com o mundo dos espíritos. E aqui começamos então a ver, a fazer a comparação do que essas duas ciências têm em comum. Primeiro, por quem as trouxe. Segundo, pelo seu próprio conceito e significado, né? A relação com o ambiente. E nós vamos fazer aqui a relação, então, entre esse ambiente material e espiritual. Mas não é só isso. O espiritismo, ele é baseado justamente na ecologia, ou seja, nas leis da natureza. Ele tem bases sólidas nas leis da natureza. Né? Basta estudar tanto o livro dos espíritos como o livro dos médiuns. E tudo que deu base ao espiritismo. Ele nasceu como método científico, experimental, né, como uma ciência de observação, assim como a própria ecologia. Ambas não foram bem recebidas, e até hoje há alguma reticência assim, na cabeça das pessoas, né, sobre essas duas ciências. Então, ambas tiveram essa dificuldade de aceitação. Ou seja, e tudo isso devido a quê? A um grande analfabetismo, seja espírita, e também aqui um grande analfabetismo ambiental. Portanto, a gente vê aqui muitos pontos em comum essas duas ciências. Agora, falando sobre a sustentabilidade. Primeiro, para falarmos da sustentabilidade, temos que entender os ecossistemas, né, que é a classificação de um grupo, ou seja, de seres vivos, a sua relação com o meio, e que a teoria geral dos sistemas, ela foi proposta, foi trazida assim, em relação à natureza, né, por esse biólogo austríaco em 1937, e que ele falava justamente que o ambiente, ele recomendava que o ambiente passasse a ser observado como uma totalidade integrada, enfatizando a sua inter-relação, a sua interdependência entre seus componentes, sendo impossível estudar seus elementos isoladamente. E lá está nós quando falamos da tempestade de areia, quando falamos do furacão, né, o como nós estamos interligados, né? Não adianta não nos preocuparmos, porque pode atingir as partes do planeta, mesmo que não tenha ali surgido, né, aquele fenômeno. Portanto, quando falamos da sustentabilidade, e aí encaixamos então a parte da ecologia e todo o seu ecossistema social e econômico. Então, quando falamos de sustentabilidade, estamos falando desses três aspectos, tanto ecológico, quanto social, quanto econômico, né? E como a própria Gênese nos fala, todo o universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei da unidade. De sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas dos sistemas. Ou seja, tudo, seja no microcosmo até o macrocosmo, tudo está interligado e interagindo.
identificamos então esses conceitos, espiritismo, ecologia e sustentabilidade. Então vamos agora falar e trazer os exemplos, né? A sustentabilidade como desenvolvimento que considera a preservação de todos esses ecossistemas, recursos naturais e para manter o meio ambiente e a sociedade em harmonia. E qualquer atividade resulta então no consumo dos recursos humanos. Não sei se alguém viu, teve conhecimento desse filme, que tem até uma final, que é Home, Nosso Planeta, Nossa Casa, porque ele fala justamente de muitos. Ele tem a primeira parte que fala de todos os impactos do que o homem fez na natureza, no planeta. A primeira parte nos aspectos negativos, depois ele, ainda bem que ele acaba com os aspectos positivos, de tudo que a gente fez também de bom, de tudo que o homem tem tentado então construir, ou mesmo corrigir, né? Corrigir o passo. Mas algumas coisas que ele alerta e que eu achei muito interessante. Por exemplo, a produção de cereais. Que a maior parte de produção de cereais no planeta é destinada para manutenção do gado, que vai ser depois, então, entrar na rede alimentar. Ou seja, ele chama atenção para a nossa incoerência, quando deveria ser para o alimento do homem, né? Não para o gado, para depois esse se alimentar do gado. Né? Quer dizer, é uma coisa que parece ilógica, não é? Se formos ver. Depois ele fala sobre, ele alerta, né, sobre a quantidade de pesticidas que chegamos a contaminar o solo e a água. Ele alerta sobre a disparidade entre a riqueza e a pobreza, e aí ele fala em números concretamente sobre a nossa a dependência do petróleo, que está tentando, então, agora estamos vendo alternativas, né? Alerta sobre a monocultura, ou seja, e a monocultura em todos os sentidos, em todas as áreas, não só na parte da agricultura. Quando falamos de monocultura, quando a gente se dedica e só se baseia, né, na sobrevivência a um tipo de cultura e depois explora aquilo ao máximo, até não ter mais, né, de onde tirar. Então, são alertas importantes que ele nos traz aqui e que fala da sustentabilidade, né? No segundo exemplo, uma pesquisa, eu achei interessante, essa pesquisadora da Universidade de British Columbia, no Canadá, e em Harvard, ela é tida como, aliás, as duas universidades, né, tida como a primeira a comprovar que as plantas se comunicam entre si, ou seja, que pelas raízes, né, das árvores, né, ela troca de nutrientes com as outras plantas e mesmo, ou seja, dá para que as outras também sobrevivam, né, mesmo através dos fungos que estão ali na terra. Então, essa interdependência, né, como é mostrada mesmo entre os vegetais, ou seja, no solo, dentro do solo, é interessante. Aqui está um pouco claro, mas é um grupo de pessoas de mãos dadas dentro do mar. Isso aconteceu com uma família que estava a se afogar porque estavam dois jovens, aí foi tentar o pai salvá-los, não conseguiu. Aí foram outros familiares, não conseguiram, ou seja, se aperceberam, e as pessoas que estavam na praia se aperceberam que tinha que ser um grupo de pessoas a tentar socorrê-las, né? Então, o que eles fizeram? Fizeram uma corrente, tudo bem? Uma corrente para salvar essas pessoas de dentro da água. Então, como nós podemos ajudar uns aos outros, como estamos dependentes uns dos outros. E isso me fez lembrar, eu gosto também de citar outros exemplos de filmes, A Corrente do Bem, com aquela atriz, a Hunter, que é muito conhecida, que vai assim, a corrente do bem que vai assim, eles vão se propagando, ajudando uns aos outros, né? Também aquele filme A Espera de um Milagre com Tom Hanks, onde ele se preocupa, ele não vê só a sua profissão, ele não olha só para si e tenta amenizar ao máximo o sofrimento do outro, né? Ou seja, se o outro tem que passar por aquilo, ele tenta ao máximo minimizar as consequências, né? Que é interessante. Então, por aí são exemplos.
Ou seja, são exemplos que a gente está a trazer aqui, de como estamos dependentes uns dos outros e essa sustentabilidade depende disso. A sustentabilidade do planeta. Portanto, se nós nos questionássemos qual seria a solução, né, para um desenvolvimento sustentável do planeta, eu resumiria nessa única frase. Ou seja, ele foi quem nos trouxe há muitos anos atrás a base para a nossa sustentação, sobrevivência. Só é possível manter toda essa dependência, todo esse ecossistema, se amarmos uns aos outros, se amarmos a natureza, se respeitarmos a natureza, se respeitarmos uns aos outros. Essa é a base da sustentabilidade. Então, se falarmos sobre essa sustentabilidade a nível espiritual, resumiria nesta frase. E nós vemos que todos os seres, todos os reinos caminham para isso. Ou seja, que estamos aqui para aprender a amar, basicamente. E nós vemos que desde os animais, os vegetais, tudo está assim interligado, né? Para se ajudar, tudo está assim montado. Então nós vemos como eles dispensam o amor aos filhotes, ou seja, é aquele amor ainda mais primitivo, um amor um pouco mais egoísta, só ali a família, né? Os animais ainda estão nessa escala, mas depois vamos evoluindo, né? E aí o ser humano, o homem, na verdade, ele está aqui para aprender a amar além do seu seio familiar, da família corporal. Mas foi aí que Jesus nos trouxe o conceito da família espiritual. Que, na verdade, formamos aqui um todo, uma grande família. E é interessante quando nós vemos muitas coisas caricatas e que não deveriam ser caricatas. É interessante como alguns animais, como eles se relacionam, né? Como nós vemos aqui a tartaruga e a borboleta, quando eles se aproximam. Quando há, por exemplo, um bebê, um gatinho, e que precisa ser amamentado, a gata não está ali, quem amamenta é a cachorrinha, e isso eu já vi, ou seja, pela necessidade, pela entreajuda, como está montado os próprios seres vivos, não é? Portanto, nós temos aqui, como a própria Suzana mostrou também na semana passada, nós estamos evoluindo, quanto mais vamos evoluindo, adquirindo o amor, estamos diminuindo a nível animal, a nível de instinto animal. Né? Então, enquanto a animalidade vai diminuindo, vai crescendo então a angelitude, o amor. Né? Então, a materialidade vai diminuindo aqui e vai aumentando a espiritualidade. Se formos ver, gostaria de trazer aqui primeiro como é que estamos hoje, né? Uma fotografia, depois desses conceitos. O modelo atual, como é que estamos hoje? E como é que seria o nosso modelo sublimado, né? Desse ecossistema, dessa sustentabilidade. No modelo atual, nós estamos vendo como, nos noticiários, como é que a natureza pede socorro, né? Seja por o desmatamento indiscriminado, esses furacões um atrás do outro, e que agora é mais corriqueiro, é uma transformação do planeta, né? Nós vemos também um progresso planetário, um progresso inevitável, que é a própria tecnologia, ou seja, faz parte. O planeta, ele vai mudar para uma de regeneração e ele tem que evoluir materialmente e espiritualmente. E como nos diz o livro do Espírito, uma coisa nem sempre caminham juntas, mas uma pode puxar pela outra. Eu acho que é aí que nós vamos entrar, ou seja, através da crise, seja ela financeira, seja ela ecológica, vamos ser obrigados a crescer. E o ser humano deixar a sua fase de adolescência, né, de mais egoísta, para ser mais responsável, para passar para a sua fase adulta.
né? E por isso, assim, essas cimeiras, todas essas reuniões e a preocupação, né, com os ecossistemas. Ou seja, falando, se formos ver aqui a nível físico, né, o nosso modelo atual, né, do físico, ou seja, a nível planetário é esse, e a nível moral, nós vemos uma maior preocupação excessiva no imediato, na gratificação imediata, né, na recompensa imediata. E uma supervalorização aos índices econômicos em detrimento dos índices sociais e ambientais, né? Ou seja, a gente vê como é que é empregado, né, o investimento, como é que é a preocupação das pessoas. E isso nós vemos, eu só quero passar, não quero aqui, os números nós sabemos que isso existe, nós sabemos dos índices econômicos, só chama aqui a atenção que existe também o índice ambiental da ecologia para esse ecossistema e que mostra como é que estão, né, esses ecossistemas e os indicadores sociais. Então, quando nós falamos da crise de refugiados, né, do armamento bélico, sobre a violência, sobre o índice da pobreza, desnutrição, alfabetismo, tráfico de todo gênero, nós estamos falando dos índices sociais. Quando nós falamos do desmatamento, né, dos incêndios, a caça e pesca também indiscriminada, do tráfico de animais, do aumento da temperatura global. E que sabemos que esse ano foi divulgado, que nós entramos na sexta extinção em massa, né, a nível dos animais. Enfim, isso nos mostra, eu não preciso trazer aqui números, não vamos aqui a falar mais, mas isso nos mostra quais são os indicadores que também temos que olhar. Portanto, como é que nós poderíamos buscar esse modelo, essa sustentabilidade, né? Esse modelo sublimado? Como é que nós podemos trazer espiritualidade, né? E como é que o espiritismo contribui para esse processo, para nós melhorarmos, né, o nosso caminho? Primeiro, nós vamos chamar atenção para uma coisa que Jesus chamou-nos a atenção. Quando ele disse assim, que não é o que entra pela boca que faz imundo o homem, mas o que sai da boca, isso é que faz imundo o homem. Ou seja, o que ele sente, o que ele pensa, o que ele fala, o que ele faz. Ou seja, é isso, sim, que faz imundo o homem, né? Então ele quis chamar a atenção aí que essa passagem do Evangelho, segundo lendários, ele chamava a atenção que estavam tão preocupados, né, em lavar as mãos, né, com um ritual ou com um hábito exterior, e em detrimento de uma preocupação maior que seria o próprio estado espiritual. E isso nós vemos, ou seja, quando ele fala dessa preocupação, é que não temos só a poluição, como nós dizemos, a poluição do ar, a poluição do mar. Não. Nós temos a poluição da nossa psicosfera, ou seja, isso fica, né, impregnado nas paredes. Vemos obras, quer dizer, Jesus chamou a atenção, mas vemos hoje a doutrina nos traz, seja por André Luiz, ou como e outros autores, como as paredes ficam impregnadas com os nossos pensamentos, né? Como nós estudamos isso em psicometria, como isso é identificado na psicometria. Portanto, nesta obra, Walter Barcelos nos diz assim que tanto existe a poluição que afeta gravemente a vida física, quanto a poluição no campo espiritual, que perturba a mente dos encarnados. Os raios mentais gravitam nos ambientes, pois nossos pensamentos espalham nossas próprias expressões por toda parte a que se projete. Cada rua, residência, bairro, região ou município tem a sua psicosfera
esfera fluídica. O corpo humano assimila tanto os produtos alimentares como os elementos psíquicos. É fácil nós nos apercebermos isso quando entramos num ambiente onde tem ali mais necessidade, né, de equilíbrio. Seja numa prisão, num hospital, e quando nós temos que nos resguardar, né, nós notamos a nossa própria psicosfera quando nós vemos uma notícia ruim, como aquilo nos deixa por dentro, como aquilo nos deixa ou triste, né, ou mais angustiado. Então, por aí nós vemos o como nos contamina determinadas informações, notícias. Por que isso acontece? Ou como que isso acontece? Por exemplo, se nós estudarmos, se nós vermos aqui como é que são as escalas de som e luz e como que o ser humano aqui consegue captar. Então, nessa faixa, por exemplo, do som, temos aqui o infrassom, temos aqui o que o ser humano, o homem consegue captar, temos aqui o ultrassom. E nessas faixas, alguns animais conseguem captar e o homem não, essas faixas daqui. Nessas aqui, outros tipos de animais conseguem captar e o homem não. O homem só consegue nesse trecho aqui, o som. A mesma coisa com a visão. Ou seja, entre aqui o ultravioleta, temos aqui os raios gama, raios X, ultravioleta, infravermelho, ou seja, essa parte aqui o ser humano consegue e dentro dessa faixa nem todos os animais conseguem perceber. Ou seja, o espectro. Por aí, ou seja, quando falamos de percepção de som e luz, a mesma coisa o pensamento. A mesma coisa acontece com a onda do pensamento, que é mais veloz do que a própria onda da luz. Então, basta nós, quando falamos da telepatia, né, como isso é possível, né? Então, é a onda do pensamento. Como é que os golfinhos captam, né? Eles têm um sonar muito, digamos, avançados, né? Que consegue captar que um ser humano angustiado que precisa de ajuda à distância. E consegue e vai ajudar para salvar. Isso tem relatos, há relatos disso. Onde que nós queremos chegar? Que o homem, ele somente assinala as ondas que se lhe afinam com o modo de ser. Então, quando nós falamos dessa poluição mental, com o que nós estamos a sintonizar? Com as notícias boas, com as notícias más? Quais são os nossos tipos de leituras, de companhias, a nossa fala, né? É com isso que nós sintonizamos. Né? É através disso que temos essa sintonia e formamos a psicosfera onde nos encontramos. Então, pessoas mais angustiadas vão manter ali uma psicosfera mais densa. Portanto, isso falando da poluição mental, além da poluição física, do ar, do mar, chamamos atenção para a poluição mental. A Suzana, na semana passada, falou sobre a floresta, falou sobre o campo e como esses ambientes nos ajudam. Aqui André Luiz fala como a floresta, né, tem uma densidade mais forte, né, tem vários reinos ali que ali se encontram, né, e ele fala que na cidade a atmosfera é mais compacta, o ar também é mais sufocante, tem uma densidade mental, né, das mais baixas aglomerações humanas. Ou seja, certa feita uma médica espírita falou no congresso como ela evitava os centros comerciais, por exemplo, os shoppings. Porque quando há uma grande aglomeração de pessoas e cada um pensando de uma determinada maneira e a pessoa sendo médium, ela conseguindo captar aquilo, se ela não estiver vigilante, ela vai sair daquele ambiente como se estivesse com 500 quilos às costas, né? Super cansada, parece que esgotou a sua energia. Então, uma companheira nossa que fazia o trabalho de cura na casa espírita, ela até disse que uma vez, e ela como ela tinha essa percepção, ela esqueceu de fazer a prece, entrou no centro comercial
Quando ela começava a perceber os raios, os pensamentos das pessoas, e ela disse que foi como se uma aranha, né, ficasse assim presa à sua cabeça. Ela falou que teve que sair, foi pro carro, fez oração, o evangelho, aí aquilo se diluiu e conseguiu ficar de novo. Né? Então, como nós temos que ter o cuidado, né, a psicosfera dos ambientes. E aí, continuando a Luísa aqui, no campo nós temos uma psicosfera ideal, porque nem a selvageria da mata virgem, nem a sufocação dos fluidos humanos. Notem, a Suzana trouxe os aspectos positivos da floresta na semana passada. Temos que considerar que existem também outros aspectos onde eles vão comparar. Quando eles vão comparar a floresta com o campo, eles ressaltam a importância do campo. Então, onde reina a paz relativa e equilibrada da natureza terrestre. O campo também é uma vasta oficina para os nossos serviços, ou seja, os benfeitores estavam ali reunidos justamente no campo, né, para fazer uma oração. Então, houve um profundo silêncio, um deles pegou o exemplar do Evangelho e fizeram o Evangelho no campo. E quando eles começaram a orar, eles se aperceberam que os animais reagiram. Então, um rebanho bovino que estava próximo acercara-se deles, como se atraídos, né, por aquelas forças magnéticas da própria prece. Né? E não só, né, os burrinhos, né, os moares, as aves que se aplicaram. Então eles viram como é que o ambiente se acalmou, né? Então, como se os animais estivessem prestando atenção naquela leitura, naquela prece. Né? Então, olha como nós formamos a psicosfera, olha como é a psicosfera dos diversos ambientes. E temos que trazer esse exemplo, ou seja, como é bom ensinar e aprender na natureza, como Jesus fez quando trouxe aquela obra do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Como o Chico também se reunia a fazer, né, a comentar o Evangelho, a Súmula da Paterna, né? Ou seja, como não é preciso um local circunscrito. Mas esse local vai sendo então preparado, as próprias forças da natureza podem comungar, né, vir de encontro àquela harmonia. Lembrando que quando nós falamos dos furacões, das tempestades de areias, e aí se perguntam se isso é obra de Deus, se tem alguma coisa descontrolada. E lembrar daquela passagem de Jesus, da tempestade, né? E ele com os apóstolos, estava dormindo, e os apóstolos acordaram, né? Com medo, aflitos pela tempestade que iam sussurrar, né? E aí que Jesus responde: homens de pouca fé, direis a esta montanha, não era para mostrar isso. Direis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. Ou seja, chamando a atenção a nossa fé, a nossa confiança, que realmente estamos no caminho, e que existe realmente uma lei de ação e reação, existe a prova, existe a expiação, mas confiarmos de que não estamos sozinhos. E vai ser realmente necessário passarmos pelas tribulações para aprendermos, para também crescermos, mas para confiarmos que não vamos estar sozinhos. Então, isso o próprio Livro dos Espíritos nos fala quando fala dessas coisas fortuístas dos fenômenos da natureza, e que nos diz que os Espíritos nos dizem que tudo tem a sua razão de ser, que nada acontece sem a permissão de Deus, que tudo objetiva não só o homem, mas o restabelecimento do equilíbrio das forças físicas da natureza. E que, interessante, não são inúmeras massas, espíritos que estão ali trabalhando nesse mesmo fenômeno. Uns com conhecimento de causa e outros não. Isso mostra como todos têm um papel na obra divina. Todos contribuem, desde o menor ser até o mais sublimado.
Aqui vou resumir, é extenso esse slide, mas é só porque eu não queria cortar a frase que tirasse o sentido. Mas em Missionários da Luz, nos é alertado também que, sob a fronte humana, muitos raios cósmicos, oriundos de outras estrelas e planetas, chegam até nós. Também esses mesmos raios, essas mesmas expressões, pela água e pelos metais, que nos alcançam pelos pés e que nos influenciam. Isso no sentido vertical. No sentido horizontal, temos todos nós, todos os seres, sejam vegetais, sejam os irracionais, como os nossos próprios semelhantes, que nos interagimos através dos próprios raios magnéticos. Ou seja, temos aqui uma inter-relação na vertical e na horizontal. Todos os seres, astros, ou seja, estamos aqui a nos relacionar. Existe impacto. Aqui o nosso lar está muito clarinho, mas aqui é um grande verde, então vou acompanhar por aqui. Aqui é um grande verde, tem bosques, né? Para quem leu a obra Nosso Lar, de André Luiz, a planta que veio por Ligurina Unipur, salva-vidas, detectam incêndios, gravam filmes, vigiam florestas, vigiam a rede elétrica, por exemplo, a EDP faz isso, as fronteiras, as estradas, a própria fauna, e auxiliam na construção civil e na agricultura, né? Acessam lugares remotos e afastados, além de nos distrair. Há muitos casos, mas um deles, por exemplo, no Mississippi, quando o pai e a filha foram para o acampamento, o tempo virou e ele teve uma paragem cardíaca. Ela tentou pelo telemóvel, então, ligar para a cidade mais próxima, só que eles não tinham como chegar, porque eles estavam num local que eles não conseguiam localizar, elas não conseguiam se explicar, o tempo não ajudava. Então eles mandaram um drone. Foi o drone que detectou onde eles estavam e aí conseguiram chegar rapidamente ao local, né, para salvar. Então isso falando rapidamente. Isso sem falar da realidade virtual, que também é usada para efeitos de psicoterapia, ou seja, a pessoa que tem medo e coloca aquelas imagens, seja de aranha, de altura, e aí vai o psicólogo falando com ela, tenta transportá-la para essa realidade virtual para tentar superar o medo. Ou seja, é como nós vemos quando a tecnologia é usada para o bem, quando ela é sublimada. Assim como hoje as casas que podem ser construídas, né, por esses equipamentos, por esse um drone, né, manual, ele vai construindo toda a parte, né, as paredes da casa, né, a pintura ainda sendo manual, mas o quanto eles vão ajudando, já tirando-nos o trabalho pesado, já não sobrando tempo, quiçá, para a família, né, e aí vamos chegar aqui nesse tema, né, na revisão das leis, da regulamentação. Ou seja, as pessoas têm muito medo do que eles têm vindo a ver sobre a tecnologia, medo de que os robôs possam tomar seus empregos, mas vamos pensar que dizem muitos que estamos na quarta revolução industrial. Já passamos da máquina a vapor, pela energia elétrica, energia nuclear e eólica, e agora é a revolução digital, né, do conhecimento, cibernética. Mas nós já passamos por muitos mais e conseguimos superar. Empregos realmente foram sendo trocados, realmente coisas morreram e outras coisas tiveram que nascer. Quem é que vai dirigir aqueles drones? Na aviação, na marinha, quem é que vai mexer com todos os equipamentos? Quem é que vai dar manutenção? Né? E é claro que podemos usar para o bem como para o mal, como já fizemos isso com outros equipamentos, com outras tecnologias, está nas nossas mãos. E é por isso que é urgente a nossa própria espiritualização, porque esses elementos podem ajudar esse na construção, esse a aquecer uma comida, o frio, a faca para cortar alimentos, como eles também podem ser usados de forma negativa. Quer dizer, existem sempre os dois lados da moeda, né? Isso para acalmar os ânimos, mas de qualquer forma, trago aqui um alerta que foi em fevereiro pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, onde ele
pediu regras a nível de global para minimizar o próprio impacto da guerra eletrônica que pode haver, né, e que a gente viu quanto esses assaltos, né, a nível de informação, né, cibernéticos. E como ele fala que ele ofereceu a ONU como uma plataforma de várias entidades, cientistas e governos pudessem se reunir e elaborar regras para garantir um caráter mais humano de qualquer conflito que envolva a tecnologia da informação e manter a internet como um instrumento em serviço do bem. Ou seja, olha como há essa preocupação, e vimos o GDPR, né, sobre a privacidade, que entrou mesmo em vigor para valer em maio. Ou seja, há essa preocupação, precisamos de mais regulamentações, né, para gerir o uso, para nos limitar, né, quanto ao uso de toda essa tecnologia. Um estudo na Universidade de Harvard e British Columbia também trouxe-nos que eles tentaram verificar as pessoas que tinham mais bens se eram mais felizes. E aí o que eles concluíram foi que realmente elas estão bem, são felizes, mas não completamente realizadas, porque existe sempre uma lacuna que nenhuma tecnologia vai suprir, nenhum bem vai suprir. Então, a tecnologia pode facilitar os itens da pirâmide de Maslow, que é a pirâmide onde nós vemos a base a fisiologia, né, a parte da segurança, a parte social e a parte da autorrealização. Então, ele pode facilitar alguns desses itens para nos ajudar para estarmos bem, mas não estabelecer o sentido, né, da vida, o propósito ou o significado. Isso é uma definição errada do florescimento humano, do crescimento humano, que só dará mais poder às máquinas. Então precisamos rever o quanto antes, né, sobre essa importância a mais que tem a própria tecnologia. Ou seja, eles falam de uma obesidade digital, né? Ou seja, a gente se empanturra de eletrônicos, de informação. E aí hoje já usam esse título, esse tema, essa referência, obesidade digital. Ou seja, como eu falei, é necessário uma regulamentação, é preciso questionar se nós precisamos de toda essa informação, de todos os aplicativos que instalamos, ou seja, nós temos que continuar a ser naturais, ter o contato com a natureza, ter o contato social. Ainda é necessário isso. E tudo isso, né, por essa obra, Tecnologia versus Humanidade, tudo isso aqui faz me lembrar uma passagem de Jesus com Marta e Maria, onde uma delas que está ali com Jesus mais atenta no que Jesus teria a dizer. E a outra, preocupada com os afazeres da casa, com a arrumação da casa, com uma comida, etc. E aí Jesus diz, justamente questiona: você está tão aflita, mas só uma coisa é necessária. Então, toda a nossa ansiedade, né, essa nossa, né, preocupação com todos os bens que são necessários, mas como ele fala, qual é a prioridade, né? E que a outra havia escolhido bem essa prioridade. Então acho que cabe aqui essa lição de Jesus, lembrar essa passagem de Jesus. Ou seja, como Vinícius nos diz, que a terra, ela não é propriedade de ninguém, realmente. Nós nascemos aqui, depois desencarnamos, vamos renascer em outro ponto, né? E assim vai o ciclo. Né? E a terra está ali, fica para outros que virão logo a seguir. Né? Quer dizer, é um patrimônio comum da humanidade. E Vinícius então nos diz que todos os monopólios, todos aqueles que tentam, né, sejam os governos, que infelizmente tentam, né, se prevalecer, ou seja, abusar de um inocente, abusar do seu poder que tem em mãos, né, dos privilégios, e até mesmo as barreiras alfandegárias, né,
ou seja, ele fala aqui de uma globalização que é necessária, que nós precisamos de todos esses recursos que a Terra nos dá. Não é um tomar só para si, é isso que ele chama atenção. Ou seja, que todas as doutrinas subversivas e perigosas, elas foram denominadas com essas palavras, que na verdade têm um fundo benéfico, mas que deturparam. Onde é que queremos chegar? O Leonardo Boff, que é o teólogo, ele nos diz até que sobre a ética e a ecologia, que para sobrevivermos nós precisamos ter hospitalidade, convivência, tolerância e comensalidade. O que é isso? Hospitalidade é termos o direito de nos abrigar a qualquer lado, temos o direito de abrigar a quem quer que seja. A convivência de convivemos bem uns com os outros. A tolerância é tolerarmos nas diferenças. E a comensalidade é trabalhar juntos em paz, estar juntos em paz, ou seja, como pontos necessários para a própria sobrevivência da parte ecológica. E por que estou a trazer tudo isso? Há uma outra passagem de Jesus que nos fala dessa tolerância, dessa fraternidade. Isso que nós temos, se um tem a comida, que dê, né, um pouco para o outro que não tem. Quem fala de comida, fala de qualquer recurso que tenha. Então, tive fome e deste-me de comer. Quando fizeste a um desses meus pequeninos, foi a mim que fizeste. Ou seja, isso faz nos lembrar, se até as aves migram, por que o ser humano não pode migrar e busca em melhores condições? As aves buscam melhor ambiente, né? Porque um não está bem, ela migra para outro. Então, a própria natureza mostra. Nós não estamos fixos no local. O planeta Terra começou com uma migração de espíritos que vieram de outro planeta. Nós dependemos uns dos outros e esse formato em ver que muitas aves, espécies de aves fazem, que uma vai liderando, né, e com som vai as outras acompanhando. E quando ela não está bem, ela troca a liderança com outra. E elas vão partilhando assim. Isso é como nós poderíamos aprender com a natureza assim. Jesus, mesmo ele, com toda a sua espiritualidade, sua superioridade, ele foi buscar 12 homens com suas imperfeições para ajudar no seu obra. Ou seja, abriu a todos. Então, essa necessidade de abrirmos um pouco essa visão de propriedade, de fraternidade, a nossa própria sustentabilidade. Ou seja, isso, como nós devemos rever então a economia, né? O modelo sustentável, para ser considerado, deve haver a implantação de uma economia espiritual. Eu achei interessante que numa feira, no ano passado que eu estive, que eu até repeti isso, num congresso de tecnologia e informática, da minha área, onde justamente quem abriu, achei interessante como ele estava emocionado e que ele falou assim, que devemos manter os olhos éticos e morais frente a toda essa mudança, já que nós estamos gerindo a mudança tecnológica, olha a nossa preocupação. Então ele estava chamando a atenção a isso, a todos os profissionais da tecnologia. Eu achei isso muito importante. Não só ele, como outros palestrantes que vieram a seguir. E hoje nós vemos, é gradual, ainda pequena, mas já vemos essa geração nova que ela já tem um senso crítico diferente, ela não vai mais só pelo que os outros falam, ela analisa o que outros já falaram sobre aquele produto, ela investiga, ela não vai só pela aparência. Nós vemos uma geração que também está a surgir, que ela dá mais a importância, não na posse, mas naquilo que vai sendo trocado, ou seja, para que comprar carro, casa? Eu posso apenas, né, ou seja, eu tenho um carro na porta da minha casa, se eu posso
usar um Uber, se eu posso usar outra coisa que não precisa estar um carro. Para que comprar um carro para ficar parado na frente de casa? Para que comprar casa se eu tenho que me mudar, tenho que trabalhar para outros lados? Ou seja, já amplia um pouco o conceito. Né? E isso foi a pesquisa nessas diversas entidades. A mesma coisa que a gente vê tudo que é hoje partilhado, né? A partilha, seja de música, de filme, de livro, a partilha de bicicleta, da mobilidade, como estamos a entrar num momento de partilha, né? De um conceito de partilha para a própria sustentabilidade. E aqui a pirâmide de Maslow, onde para nós, se a gente for ver, a evolução vai caminhar para quê? Cada vez menos materialidade, né? Mais espiritualidade, ou seja, depois no futuro ela teria que ficar assim, né? Mas eu chamo aqui a atenção como a gente está, hoje em dia está assim, uma pirâmide um pouco estranha, né? Ou seja, o básico é, a primeira coisa que a gente chega no local, a gente pergunta se tem Wi-Fi, né? E a nível de, para você conseguir um trabalho, é o teu LinkedIn. Para ter a parte social é Facebook. E assim por diante. Ou seja, como estamos dependentes dessas tecnologias. Isso é só uma brincadeira aqui, brincando um pouco com essa pirâmide de Maslow. Ou seja, na verdade, devido às carências afetivas, a falta de suporte social, a baixa autoestima, é que levam as pessoas ao consumismo, por meio de acalmar a tensão interna. Mas temos que chamar a atenção, como a própria doutrina fala, que o desejo de bem-estar é natural, é saudável, o querer se melhorar. O abuso é que é contra a própria lei de conservação, a própria lei de progresso, como nos diz o próprio livro dos Espíritos. Né? Existem vários tipos de consumismo que a gente tem que chamar, ou seja, temos que prestar atenção para ver se nos enquadramos em algum desses. Eu acho interessante nas notícias quando vi essa aqui em especial, que no Japão as crianças limpam aqui seriam as casas de banho, mas essa notícia foi buscar no Brasil. As casas de banho na escola ou a sala de aula para aprender a valorizar o patrimônio. Isso eu vi em diversas notícias por diversas vias. Né? Ou seja, para valorizar a parte social, para valorizar a responsabilidade. Já outros países falam que é como é que se diz? É um abuso, né, das crianças, quando na verdade estão querendo transmitir ao valor, né, como elas podem contribuir e ajudar, né, no meio. Se a gente for buscar aqueles que são colocados, como os mais felizes, os dinamarqueses, como é que eles educam os filhos? Eles brincam muito com os filhos e eles obedecem rigorosamente o horário de trabalho. Eles trabalham, depois se desligam daquilo, tem o horário certo, ou seja, é muito pouca hora extra que fazem e tem tempo para se dedicar à família. Ou seja, é revermos muitos conceitos, muitos hábitos. E aqui uma dica para que a gente possa, existe isso, para a gente ver a nossa pegada ecológica, saber o quanto que é a nossa pegada ecológica, o quanto que nós estamos a gastar dos recursos da natureza, né, e que tipo de consumidor é. Nesses sites a gente consegue ter essa medida. Ou seja, indo para as conclusões, como o próprio Evangelho nos diz, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. O amar uns aos outros, o respeito pela natureza. E que o maior desafio hoje para nós, para essa sustentabilidade humana da Terra, é a prática da ética dos valores humanos. E isso não vai ser possível sem assumirmos a nossa evolução espiritual. Portanto, para mantermos esse ecossistema, nós fomos várias vezes referir a essa obra, o Livro dos Espíritos, porque, para mim, a meu ver, ela vem de encontro a esse ecossistema, quando ela fala dessas 3 leis, destas outras leis, ao ecossistema econômico e a estas, a parte social. Essas são as leis que nós estudamos. Olha a importância da gente
estudar e vermos o que a codificação e que essa rede de espíritos colocou aqui nessa obra. Porque é através disso temos então o equilíbrio e de encontro à lei divina. E aí sim a mais de Jesus. Para quem eu recomendo, quem quiser ver mais sobre o assunto, essas não são espíritas, essas são espíritas. E que temos aqui pessoas que estão envolvidas no tema, né, palestrantes e profissionais envolvidos no tema da sustentabilidade. E como nós estamos a falar, e aquele que nos ensinou a servir, que Jesus, quando lavou os pés dos apóstolos, ele nos mostrou como temos que servir, com humildade. E como estamos nessa interdependência. Então, eu vou falar da interreligiosidade. Eu vou buscar outros aqui. Vou buscar primeiro Gandhi. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Vou buscar os dizeres do Papa Francisco. Que os rios, eles não bebem da sua própria água. Eles servem a outra. As árvores não comem os seus próprios frutos, elas oferecem. O sol não brilha para si mesmo, ele brilha para todos, indistintamente. As flores, elas não espalham sua fragrância para si, e para todo o ambiente. Viver para os outros é então uma regra da natureza, que a natureza nos ensina. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes também na sua causa. Eu agradeço a atenção, a paciência, quem falou que tá, a vossa paciência. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e de estar aprendendo e reforçando, consolidando toda essa informação e esse conhecimento.